Então vamos lá, questão 11 tem o seguinte enunciado. Se calcularmos o valor de 2 elevado a 95, iremos obter um número natural n. O algarismo final das unidades desse número n vale. Então é uma questão que eu já gravei um vídeo aí, vocês vão ver lá no canal, na playlist, eu vou deixar também o link aí, falando um pouco sobre uma soma com potências de expoente muito elevadas, em que pedia também o algarismo das unidades. Então eu vou falar novamente aqui a dica e o macete para fazer esse tipo de questão. É óbvio que a gente não vai fazer 2 elevado a 95 para achar então o algarismo da unidade desse número, que é extremamente grande, é quase impossível de ser feito aqui na mão. Precisaria de uma calculadora, enfim. E é um valor absurdo. Então, tanto é que a questão não pede esse tipo de valor, ele pede só o algarismo das unidades. Então a gente vai criar uma estratégia aqui que eu já falei num outro vídeo, mas vou lembrar agora a vocês como é que faz essa estratégia. Vamos supor que a gente comece a fazer as potências, tá? Então, 2 elevado a 1, 2, só que a gente vai começar a olhar, a tentar identificar um padrão no algarismo das unidades. Vê só, 2 elevado a 1, 2, 2 à primeira, 2, 2 ao quadrado, 4, 2 ao cubo, 8, 2 à quarta, 16. Tudo bem até aqui, pintei de azul aqui, ó, os algarismos das unidades. Quando eu vou tentar calcular 2 à quinta, 2 à quinta é 16 vezes 2, 32. Reparem que o algarismo da unidade voltou a ser 2. 2 à sexta é 64, então voltou o 4 aqui, ó. Se eu seguir aqui até o 2 elevado a 95, a pergunta é quem vai estar no algarismo das unidades. Então, o segredo aqui é observar um padrão. Reparem que o algarismo das unidades, eles se repetem de 4 em 4 valores, ou seja, a gente tem aqui, ó, 2, 4, 8, 6. Aí vem novamente, 2, 4, 8, 6. Então, a gente diz que o padrão aqui é uma alternância de 4 em 4 valores. 2 à quinta já volta a ser 2. O segredo aqui, então, é pegar o expoente 95 e dividir de 4 em 4, em grupos de 4. Só que tem que ter um detalhe importante agora na observação do resto. Porque é o seguinte, gente, reparem que 2 à quarta terminou em 6, ok? Então 2 à oitava também termina em 6. 2 à 12, a 12ª, né, também termina em 6. Significa que os expoentes que são múltiplos de 4, o algarismo da unidade obrigatoriamente é o 6. Então, se esse meu expoente aqui, 95, eu dividir ele por 4 e der uma divisão exata, não resta dúvidas que o meu algarismo da unidade é o 6. E se não der uma divisão exata, se houver resto, o segredo é você seguir o resto para cada expoente aqui, ó, 1, 2 e 3. Quem são os restos de uma divisão por 4? Ou a divisão é exata, resto 0, ou tem resto 1, ou resto 2, ou resto 3, né? Lembra sempre que o maior resto possível é o divisor menos 1, tá? Então, o maior resto possível de uma divisão por 4 é o número 3. Então, ao dividir 95 por 4, a gente obteve 23 de quociente e resto 3. Esse resto 3 aqui, ó, vai me informar que o número termina em 8. O segredo é aqui, ó, esses expoentezinhos aqui, 1, 2 e 3, são os restos da minha divisão. Então, se desse resto 1, meu algarismo da unidade era o 2. Se desse resto 2, meu algarismo das unidades era o 4. Como deu resto 3, meu algarismo das unidades é o número 8, tá? O algarismo 8. E se a divisão fosse exata, como eu já falei, a gente entenderia que o algarismo da unidade é o número 6. Como 95 não é exato a divisão por 4, deu resto 3, eu observo aqui no meu padrão que o 3 significa que o número termina em 8, letra E, tá? Então, bastante atenção nesse tipo de problema. A próxima questão, a questão 12, também vai envolver esse raciocínio. Então, fica ligado aí para a próxima resolução.